Olá, primeiro ano, bom dia, tudo jóia? Continuando então a nossa matéria, né? Hoje nós vamos falar dos encontros fonéticos. Como que eles acontecem? Os encontros fônicos, os encontros que acontecem na fonologia, tá? Então a gente vai começar primeiro pelos encontros vocálicos. E que aí a gente vai falar do quê? Do ditongo, do tritongo e do hiato. Isso aí tudo vocês já estudaram, vocês já estão careca de saber. Só que no ramo da fonética a gente tem que entender que é som. Então que a gente vai prestar atenção no som para a gente poder saber se é um ditongo, se é um tritongo ou se é um hiato. E aí como que vai se dar isso? Então vamos lá. No caso do ditongo, por exemplo. O ditongo, como eu já disse na aula passada, o que acontece? A sílaba, para formar uma sílaba é necessário que essa sílaba tenha ao menos uma vogal, correto? Tem que ter uma vogal e somente uma vogal, só assim se forma uma sílaba. Quando a gente vê que tem duas vogais numa sílaba, a gente já sabe que ali não tem duas vogais, é uma vogal e outra é semivogal. Normalmente a semivogal é o I ou U. Pode ser que aconteça com o E ou com o E ou O, se eles tiverem som de I ou U, ok? Então a semivogal é sempre I ou U, tá ok? Então aí, nesse caso é um ditongo. E aí como que acontece isso? Quando você percebe que o som daquele I ou daquele U, ele é fraquinho. Então ele vai ficar junto com a vogal, que é a vogal forte. Então a gente vai ter ali constituindo aquela sílaba uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Ok? Então, nós teremos, no caso de ditongo, o encontro entre a vogal e a semivogal. No caso do tritongo, nós vamos ter o encontro de uma vogal e duas semivogais. Ok? Duas vogais mais fraquinhas, duas semivogais fraquinhas, que pode ser um U e um I, ok? E uma vogal forte, que vai ser realmente o núcleo daquela sílaba ali. Tá? E claro, a consoante, né? Que tá ali junto. No caso do hiato, a gente tem duas vogais fortes que se encontram e não ficam juntas. E aí elas precisam se separar, porque as duas são fortes, porque as duas constituem sílaba. Então, quando isso acontece, quando a gente vê essas duas vogais juntas, a gente separa. É um encontro em que há a separação das duas vogais, entendeu? Porque ele não tem semivogal, ali tem duas vogais. E numa sílaba, repito, só pode ter uma vogal. Então é assim que se dá o ditongo, o tritongo e o hiato, ok? Vou postar lá para vocês no GSA esse material escrito, tá? Também para vocês poderem ter acesso e poderem visualizar melhor. E aí eu quero que vocês façam no caderno um resumo do que está lá no GSA, para deixar o caderno de vocês completo para vocês poderem ir estudando, ok? O dígrafo, vamos passar agora para o dígrafo, que é outro encontro fonético, ok? Como que se dá o dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas letras que formam um único som. Esse é o dígrafo. Como, por exemplo, enxoval. Enxoval a gente escreve com X. E aí, nesse caso, o X tem som de quê? De X. Então, é uma letra, o X, um fonema, o X. Enxoval. X somente, ok? Se a gente pegar a palavra capricho, capricho se escreve com CH. CH tem som de quê? Nesse caso, os dois juntos vão ter som de quê? Vão ter som de X, que é uma letra só, que é um som só, um som somente. Então, o CH, nesse caso, são duas letras que formam um único som, que é o som de X. Aí nós temos um dígrafo. O dígrafo é isso, é o encontro de duas letras que formam um único som. E são os seguintes, os dígrafos, ó, dígrafo, duas, tá vendo? Ó, como é que fala? Perdi agora. Esse iniciozinho aí da palavra, tá? É o di, que é dois, e grafo, que é grafia, duas escritas, então duas letras, ok? Que vai formar um único som.
E aí os dígrafos, eles são alguns, tá? Em que a gente tem, ó, dígrafos separáveis. Eu vou colocar lá no GSA para vocês poderem visualizar também, tá? Porque só eu falando fica mais difícil de vocês guardarem. A visualização é melhor. Dígrafos separáveis são aqueles que vão se separar durante a palavra. Quando você for fazer a separação silábica daquela palavra, esses dois dígrafos vão se separar. Um vai para uma sílaba e o outro vai para outra sílaba, ok? Como, por exemplo, amassado. O SS fica amassado. Não é assim que a gente vai separar? Os dois S não se separam, então são os dígrafos separáveis, que são o SS, o RR, o CS, o o S cedilha e o XC. Então, repetindo, o SS, o RR, o SC, o C cedilha e o XC, ok? E os dígrafos inseparáveis são aqueles que não se separam, eles permanecem unidos na sílaba. Quais são eles? O LH, o NH, o CH, o QU e o GU. Ó, presta atenção aqui que isso é importante. GU e QU. Quando que é GU e QU é dígrafo? Pelo seguinte, quando o GU e o QU, a gente não fala o U, como por exemplo em guitarra, em orquestra. Olha só, guitarra, a gente vai escrever G-U-I, gui, para formar o gui, o G-U e o I. Mas a gente não fala U, a gente não escuta a pronúncia do U. Então ali a gente tem um dígrafo, o G-U forma um dígrafo. A mesma coisa em orquestra, kes. Olha só, a gente não fala o U do que o E. A gente fala só o que, o E e o S. Kes. Tá vendo? Então ali formou um dígrafo também. Ok? Quando a gente fala, aí já não é mais dígrafo. Como por exemplo, em qualquer. Qual. Olha o qual. A gente está falando o que, a gente está falando U e a gente está falando A. Tá vendo? Então, tá ouvindo, aliás? Então, olha só. Qualquer. Então, aí já não é mais dígrafo. No quer é. No quer a gente tá falando o que, o E e o R. E o U não tá sendo falado. Então, nessa palavrinha qualquer, a segunda sílaba a gente tem um dígrafo. Mas na primeira sílaba, não. Aí a gente tem um encontro... Não, a gente tem um normal, tá? Uma palavra normal, que não tem o dígrafo. Ok? Então é isso para a aula de hoje. A gente estudou então esses encontros, que foi o encontro do dígrafo e o ditongo, o tritongo e hiato, que foram os encontros vocálicos, ok? Na próxima aula a gente vai falar de número de sílabas e tonicidade, tá bom? Então por hoje é só, um beijo e até a próxima aula. Vou deixar atividades no GSA também para ser feita e provavelmente uma atividade avaliativa já com essa matéria aí da fonologia, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.